Caros irmãos e irmãs, fomos inseridos nesse tempo da Quaresma com a quarta-feira de cinzas. O sentido das cinzas, ao nos introduzir neste tempo quaresmal, o sentido real daquelas cinzas que colocamos em nossas cabeças, só tem o seu grande significado se as realidades humanas imundas forem capazes de se transformar em pó. O real sentido da cinza é fazer com que o nosso orgulho vire pó, nossas vaidades virem pó. Se essas realidades não se tornam pó, a cinza que nos introduziu neste tempo nada mais é do que um sinal externo sem muita fecundidade espiritual. Por ocasião, a cada ano, os papas escrevem uma carta a todos os fiéis, recordando o espírito quaresmal. Papa Leão escreveu a sua primeira carta como sumo pontífice, que tem como tema escutar e jejuar. Nas primeiras linhas de sua carta, Papa Leão, portanto, convoca toda a igreja a recolocar Deus no centro. É assim que ele introduz as palavras dessa carta. Recolocar Deus no centro. É claro que todos nós sabemos o que significa recolocar. É que aquele espaço vazio que estava aquele objeto precisa ser concedido mais uma vez o objeto àquele lugar. É que ele estava ali e não está mais. E é por isso que nós chamamos de recolocar. Aqui fica claro para todos nós nesse tempo da Quaresma o que significa recolocar Deus no centro. Quando nós fazemos a nossa oração de recolhimento no silêncio, fechando os nossos olhos, com quem é que nós nos encontramos no centro do nosso coração? Quais são as realidades que ali nós encontramos? Com que ou com quem nos encontramos quando nos recolhemos em oração? Às vezes o propósito é de ser com Deus, mas encontramos dentro de nós outras coisas no centro. Por ocasião, o livro do Gênesis hoje fala, nesse primeiro domingo quaresmal, o livro do Gênesis nos apresenta o relato da criação do homem. Deus formou o homem do pó e soprou nas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou um ser vivente. É assim que começa a primeira leitura de hoje. Ora, Deus forma o homem, mas é o seu hálito que o anima. É o seu hálito que o põe em movimento. É o hálito de Deus que põe este homem em pé como um ser vivente. Não é um defunto. É um ser que vive, é um ser que se movimenta. E tudo isso, não somente porque Deus o formou, mas porque recebeu o Espírito de Deus. A palavra sopro, sechama, não é? No grego, como foi extraído esse texto bíblico do livro do Gênesis, significa Espírito. Deus, portanto, soprou o seu Espírito sobre o homem. Pois bem, caros irmãos e irmãs, o homem está repleto de Deus. Aqui encontra-se o motivo porque o Santo Padre nos convoca esse ano na Quaresma para recolocar Deus. O homem foi criado cheio de Deus. Na verdade, não era somente o centro do qual Deus habitava na vida do homem. Deus habitava por inteiro nele. Um passo um pouco adiante do trecho que nós escutamos hoje na primeira leitura, fala, portanto, de um encontro da mulher com a serpente.
A serpente, segundo o texto bíblico que nós escutamos, diz, era o mais astuto de todos os animais. E ela, a serpente, disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? A serpente começa a questionar os planos de Deus, se realmente são assim. Como muitas e muitas vezes somos provocados também a questionar Deus, o porquê colocou uma árvore no centro do jardim, impedindo que a mulher comesse. Por que eu não posso comer? Por que Deus disse que você não pode comer? Perceba de que a primeira tentativa da serpente é questionar a respeito daquilo que Deus, na sua sabedoria, exerce. Um segundo passo da serpente é que a mulher responde dizendo que dos frutos todos ela podia comer, menos a que estava no centro. E Deus tinha dito a ela, não coma dele, nem sequer o toque, porque senão você vai morrer. A serpente disse, então, não, vós não morrereis. Aqui, caros irmãos, a serpente começa a induzir que o mentiroso é Deus. É que a fé engana, a religião é alienadora. Em nada pode a palavra de Deus construir, Deus mente. E aqui começa a nossa tentativa de querer tirar Deus do centro. Aqui está o porquê o Papa começa a sua carta dizendo recolocar Deus no centro. Porque fomos tentados a tirar Deus do centro, a duvidar da sua bondade, a questionar a sua bondade, até que somos induzidos diante de tantas perguntas que temos. Padre, eu sou um cristão católico, tenho tantas dúvidas. Como se faltasse recurso para que você estudasse. Quer tirar dúvidas? Estude. Ninguém tira dúvidas não estudando e dizendo que Deus é mentiroso. O período da quaresma, que é um período de penitência e de oração, poderia ser um período de estudo para a nossa ignorância. A serpente disse, portanto, à mulher, Deus é mentiroso. Você não vai morrer coisa nenhuma. Porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você que vive cheio de Deus e com Deus no centro do seu coração, Deus sabe que no dia que você comer dele, o centro vai ser você. É tentador ser o centro. Nós não sabemos se temos estrutura para manter-nos sozinhos no centro. Aqui está, meus irmãos e minhas irmãs, para os jovens aqui que estudam universidade, aqui está a grande transição do medievo com a modernidade, com o teocentrismo e o antropocentrismo. Aqui está o marco da história, quando Deus sai do centro e o antropocentrismo, homem no centro, o que é que acontece? Aqui a briga não é pelo centro. A briga é de assumir qual é a identidade que eu possuo na minha história. E quando o homem assume um lugar que não é seu, achando que vai desmerecer a religião, a fé e tudo aquilo que respirar algo que seja espiritualidade, porque essas coisas de nada servem, percebemos que sozinho o que é que o homem faz? Toma remédio de rato, coloca uma corda no pescoço, se mata. Porque não tem estrutura. O salmo de hoje, Salmo 50, o salmo de Davi, quando ele reconhece de que por esperteza, querendo tomar o controle de tudo, porque Davi se encantou por uma mulher que ele não poderia se encantar, afinal de contas ela era a mulher de seu melhor amigo. Mas por esperteza, Davi sabia que nos combates, a guarda que ia na frente era a primeira que morria. Obrigatoriamente morria. Os batalhões, eles se dividiam no primeiro batalhão, no segundo, no terceiro. O primeiro morria, porque era o batalhão de embate, não é? Da força adversária. Para ficar com a mulher do seu amigo, Davi colocou este seu amigo na frente, no primeiro batalhão.
E depois que se deitou com ela, após a morte iminente de seu amigo Urias, Davi escreve o salmo de hoje: piedade, Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Quis controlar, quis manipular a história, coloquei em risco, não coloquei em risco não, eu tirei a vida de um grande amigo, coloquei em risco tudo aquilo que o Senhor fez por mim, no único desejo de satisfazer o prazer de me deitar com essa mulher. O que é que Davi, no seu pedido de perdão, pede a Deus? Nós sabemos que o preço do pecado é a morte. Qual é a coisa mais característica de quem morre? Perder a possibilidade de respirar. Lembra que Deus formou o homem e soprou sobre ele seu espírito. A morte, meus irmãos, tem como característica o hálito que não mais percebemos naquela pessoa. Ela não é mais um ser vivente. Por ocasião, Davi, quando peca, sabe de que o Espírito de Deus foi expulso do seu coração. Não porque o Senhor o expulsou, mas no desejo e no delírio de querer ser o centro de todas as realidades, percebeu a sua fragilidade e que não conseguiria. E o apelo de Davi no salmo de hoje é: dai-me, Senhor, de novo o Espírito. Porque no pecado eu acabei perdendo o Espírito. Por isso é que nós cristãos lutamos tanto contra o pecado. Porque ele nos tira aquilo que nos dá a vida. O texto bíblico do Salmo, do qual Davi compôs pedindo a Deus perdão, revestindo-se de saco, colocando cinza na sua cabeça, por tudo aquilo que fizera com a morte de Urias e com tudo aquilo que realizou, não é, com a sua mulher. Davi não pede somente o Espírito, porque sabe que perdeu. Assim como os nossos primeiros pais perderam o paraíso. Perderam ter Deus ao centro e foram expulsos pela sua desobediência. Davi, portanto, pede um espírito, mas não pede qualquer espírito. Quem sabe se não seja esse espírito que nós precisamos pedir nessa primeira semana quaresmal. Dai-me de novo um espírito decidido. Sem dúvidas nenhuma, cada um de nós poderíamos refletir nessa primeira semana se nós precisamos nos decidir pelas coisas de Deus. Possa ser que eu tenha me proposto a ler a palavra de Deus. Possa ser que eu tenha me proposto vir à igreja, hoje escutar a Santa Missa, participar. Mas me decidir por essas realidades é um outro passo, que exige esforços de cada um de nós. Decidir-se por Deus significa abandonar aquilo que o tirava do centro. Isso significa decidir-se por Deus. O que é que comumente tira Deus do centro da sua vida? Pois bem, um espírito decidido a ser pedido, como Davi hoje pede na liturgia, é retirar toda e qualquer possibilidade que lhe venha tirar de Deus. E isso daqui inclui não somente coisas, mas também pessoas. O evangelho de hoje é sempre o evangelho memorável, não é, de toda a quaresma. Toda a quaresma nós iniciamos mediante ao olhar de cada um dos evangelistas sobre a tentação. O ano passado meditávamos a tentação sobre o olhar de São Lucas. Esse ano, o ano litúrgico é de Mateus. Escutamos o evangelho das tentações da forma com que Mateus o estrutura. Perceba como o demônio foi visitar a mulher e a induziu a pensar que Deus era um mentiroso, e até deu uma certa sensação que realmente Deus estava mentindo, porque ela não comeu do fruto e morreu imediatamente. Então ela disse: a serpente, porque o demônio às vezes dá indícios que até os seus planos possa ser que tenha algum dedo de verdade.
Mas não era de uma morte imediata, mas de uma morte que iria acontecer. Assim como o demônio foi visitar a mulher e foi visitar o coração de Davi, naquela tentativa conseguida de tirar Deus do centro, aconteceu o mesmo no evangelho de hoje do demônio com Jesus. O Espírito, diz a leitura, mais uma vez, a palavra Espírito, aquele mesmo Espírito que Deus soprou nas nossas narinas, aquele mesmo Espírito que ungiu a cabeça do rei Davi, é o mesmo Espírito que conduz Jesus hoje ao deserto. O Espírito conduziu Jesus ao deserto e ele jejuou 40 dias e 40 noites, diz o texto bíblico, e depois disso teve fome. Satanás se aproxima. Satanás se aproxima da nossa fragilidade para nos perturbar. Ele vai se aproximar de quê? Da nossa fome. De que é, meus irmãos e minhas irmãs, de que nós padecemos fome? Não é do café da manhã que daqui a pouco tomaremos, ou alguns que já tomaram. Dentro de um meio político, ou seja, de um brilho tão grande, não é, de governo, os grandes filósofos falavam de que a política é uma das grandes artes, não é? Infelizmente, por causa da fome e de corrupção, a gente entende de que maneira a política se desdobra. Mas isso é o desdobramento de quem não acolhe e não entende o que é a política e age assim dessa forma. É nessa desejo de ter ainda mais do que já se tem que o demônio se aproxima para corromper. O demônio se aproxima de quando Jesus tem fome, das nossas ausências, da nossa carência. Ele se aproxima ali. O texto bíblico diz que o demônio começa um diálogo com Jesus, mas um diálogo sem muito sucesso. Numa era um pouco mais antiga, as mulheres casadas, se um homem se aproximasse para conversar com elas, elas ficariam pálidas, duras e continuaria a sua caminhada sem dar muita atenção a este, porque era uma mulher casada, não podia manchar sua reputação sendo vista nas esquinas. É claro de que os tempos mudam, mas para pegar o exemplo, Jesus assume, portanto, uma postura como essa. Enrijece o rosto diante daquilo que o demônio quer, ou seja, perturbá-lo. Jesus nada mais faz do que ler a palavra. Porque é aquilo que ele possui no centro do seu coração. Ele não possui no seu coração a ganância de Eva de querer ser como Deus. Ele não possui, como no rei Davi, a ganância de querer a mulher do outro. Veja, o poder, o prazer. Essas mesmas ferramentas que o demônio utiliza para perturbar Jesus, que vai ao deserto. Todos nós sabemos o motivo por que Jesus vai ao deserto. Ele não vai ao deserto para colocar a luta de braço com o demônio, porque ele é Deus. Jesus vai ao deserto com a nossa humanidade para nos ensinar a combater o espírito do mal. E diferente de Eva e de Davi, combatemos o espírito do mal, não tirando os nossos olhos e o nosso coração da palavra. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Quantas e quantas vezes não fomos tentados a querer comer pedras? Realidades, ou seja, não comestíveis, intragáveis. Quantas realidades, meus irmãos, de nós queremos transformar pedras em pães? Queremos transformar uma coisa que está nítido, de que você já deveria ter se afastado, já deveria ter dito não, e ficamos insistindo de alguma maneira de fazer com que essas pedras em algum momento seja para nós pão. Jamais será sempre pedra. A resposta de Jesus não é um diálogo com o demônio, é uma consciência. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse monólogo
que o demônio continua a obter, porque Jesus não compactua com um diálogo para discutir nada com ele. Jesus sabe perfeitamente o que foi que ele disse à mulher, que Deus era mentiroso. Imagine a forma com que o demônio persuade Jesus, né? Se és filho de Deus. Qual é a dúvida que o demônio tem disso? É sedutor e manipulador até na forma de nos tratar. A primeira semana quaresmal traz o texto das tentações para que entendamos de que tipo de espírito entramos na quaresma. E é por isso que a igreja nos orienta profundos exercícios quaresmais. A via sacra, os mistérios do rosário, a meditação diária da palavra de Deus, o guia quaresmal que o padre escreveu, concedendo a cada um as modalidades de a cada dia, de como se comportar de forma oracional neste tempo de combate. Após tantas tentativas de querer entrar no coração de Jesus, é claro de que não conseguiria jamais. E o motivo por que Jesus se submete é para nos ensinar de que nós não podemos, de hipótese nenhuma, em primeiro lugar, dialogar com o mal. E em segundo lugar, nos sentir tentados de tirar Deus no centro para colocar algo que tenha um sabor de satisfação, carregando um prazo de validade. Tem um gosto de prazer e de satisfação, mas com prazo de validade. Se entramos na quaresma cheios do Espírito Santo, colocando no coração a palavra de Deus, nenhum de nós que estamos aqui na igreja, se nos sentirmos tentados como nós o seremos, porque a oração do Pai Nosso não é uma oração feita a Deus dizendo: Senhor, que eu não seja tentado. A oração do Pai Nosso, pelo contrário, sabendo que todos nós somos tentados de manhã, tarde, de noite e de madrugada, nos diz: não nos deixeis cair em tentação. Esse, portanto, é o pedido da nossa oração que rezamos todos os dias. E se é o Espírito de Deus que nos conduz esta quaresma, e se é sua palavra que se encontra no centro do coração, nós não teremos nenhum tipo de dificuldade de dizer ao demônio, se ele vier nos perturbar: vai-te embora, Satanás. Nós não teremos nenhum tipo de problema, nós não teremos nenhum tipo de fragilidade, nós não teremos nenhum tipo de fraqueza de dizer ao demônio aquilo que Jesus disse no final do evangelho de hoje. Jesus então disse ao demônio: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus. E não é somente uma ordem dada de esconjuração ao demônio, é que o demônio nos obedecerá pela força da palavra que nós estamos cultivando dentro de nós. Acontecerá o que aconteceu com Jesus. Então o demônio o deixou. E quem foi que se aproximou de Jesus para servi-lo? Os anjos. Que esta quaresma seja para cada um de nós um tempo de recolocar a palavra de Deus ao centro. Ela nos garantirá, ou seja, vivermos não somente com nossas narinas, mas com toda a nossa vida cheia de Deus. É a força dessa palavra que nos garantirá, no tempo da tentação e da sedução, a força para que digamos ao demônio: vai embora. Amém?